Prontinho, porque daí vocês vão poder ter acesso depois, caso vocês precisem, né, reaver algum conteúdo. Mas vamos lá. O que nós temos na nossa realidade aqui no Brasil, de acordo com o censo de 2010? Nós temos um alto contraste. Que alto contraste é esse? Nós temos algumas terras, alguns produtores com uma grande detenção de terra, com uma grande produção de alimentos, e nós temos uma grande maioria sem praticamente nada, com uma detenção de terra muito pequena, uma produção muito pequena, muita dificuldade de produzir. Então, isso aí é uma dificuldade muito grande que nós, como técnicos, que nós, como atuantes na área de extensão rural e assistência técnica, temos pela frente. É um grande desafio, porque não tem como fazermos uma receita pronta e entregar para todo mundo. É assim que todo mundo vai agir, pronto. Não tem como, justamente por essa heterogeneidade, né? Ou seja, o que nós temos aqui no Brasil? Uma pequena quantidade de produtores com a detenção de 80% da produção, enquanto nós temos aí uma grande quantidade detendo uma quantidade mínima de produção. Então, nós temos o quê? Uma baixa produtividade por parte da maioria dos produtores, ou seja, grande parte dos produtores produzem muito pouco, certo? 78,8% da renda do produtor rural está abaixo de R$ 1.588. Ou seja, quase 80% dos produtores rurais ganham essa base, enquanto 20% ganham em milhões, certo? Então, existe aí essa discrepância muito grande. Um exemplo disso muito claro é a produção leiteira. No Brasil, por exemplo, ela é muito baixa. Se você comparar aí nessa tabela, né? O Brasil, com a produção de 5 litros de leite diária, vamos comparar com Israel, que produz 39 litros de leite diariamente por vaca. Então, assim, nós estamos bem atrasados na questão da produção. E quando eu falo assim atrasados, é nessa questão porque é grande parte dos produtores, né? Representa aí 78,8%. Então, é um percentual muito grande vivendo aí à margem, né? À margem do desenvolvimento no agro-rural. Então, isso é um setor, é uma situação preocupante, é algo que tem realmente chamado a atenção da extensão rural, da assistência técnica, dos órgãos que são preocupados com isso. Por quê? Essa produção, esse percentual de 78,8% é o que nós chamamos de esperança do Brasil, né? É a esperança futura, porque o Brasil, né, ele tem uma previsão aí de sustentar o mundo praticamente daqui para frente. Então, assim, nós temos uma capacidade de produção muito grande, mas por conta desse percentual nós temos esse desafio pela frente, de fazer com que essa capacidade realmente seja alcançada. Outro dado importante, vocês vão analisar nessa tabela aqui, nessa tabela da esquerda. O que nós temos? Em 1940, a população rural no Brasil era de 28,4%. E essa população começou a subir. Vocês podem observar aí que lá em 1950 já estava 33%, nos anos 60, 39%, e nos anos 70 nós estávamos com 71% ou 41% de população no meio rural. Aqui se dá esse crescimento. Nos anos 60, esse crescimento se deu principalmente por conta da abrangência, da extensão rural que aumentou, da extensão de terra, porque as leis foram ficando mais maleáveis, ou seja, foram dando mais permissão para que mais áreas, mais territórios fossem explorados. Então, esse grande aumento aí nos anos 60 se deu a isso. A extensão territorial para produzir aumentou. Então, automaticamente, mais pessoas foram introduzidas no meio rural, né? Mais mão de obra foi traga, então as pessoas foram se concentrando no meio rural. Já nos anos 70, esse crescimento se deu não pela extensão, mas pela implantação de tecnologias. Nós vamos ver mais para frente que a extensão rural no Brasil, ela tem aí algumas fases. E nessa fase dos anos 70, foi caracterizada justamente por isso, pela implantação de tecnologias, pela disponibilidade de crédito rural. Então, nós podemos chamar esse período aí de boom rural. Nós podemos dizer que foi a época em que a extensão rural realmente se estabilizou no Brasil. Foi quando a extensão rural realmente começou a trazer o produtor rural
para o mercado, para a economia, foi quando eles começaram a realmente se desenvolver. Mas aí o que foi acontecendo? Por que aqui foi diminuindo? As pessoas começaram a sair do meio rural, começaram a sair para as cidades, né? Aconteceu o que nós chamamos de êxodo rural, um tema muito debatido aí, acredito que nas escolas. Eu já ouvia falar muito sobre o êxodo rural. E o que foi que causou esse êxodo? Alguns fatos foram cruciais. Primeiro, infraestrutura. Não se investia em infraestrutura, as estradas eram ruins, o acesso era ruim, a condição das propriedades era muito abaixo daquilo que era necessário. Alguns outros fatos, a baixa escolaridade, ou seja, nesse período ainda se tinha aquela imagem de que para produzir não precisava ter conhecimento, não precisava ter estudo, né? A base da produção sempre foi familiar, então assim, eles iam aprendendo uns com os outros e por aí eles não se desenvolviam, não buscavam novo conhecimento. O que aconteceu, né? Além disso tudo, depreciação da propriedade. Não havia ainda nessa época conhecimento quanto à importância de cuidar da depreciação. Hoje, quando vocês forem estudar a parte de gerenciamento, já existem cálculos que vocês fazem para identificar qual é o período de depreciação de cada item da propriedade. Ou seja, quanto tempo um trator demora para depreciar. Então, assim, os cálculos já te orientam o quanto você deve guardar todo mês, para que quando acontecer toda a depreciação daquele item do trator, você vai ter o dinheiro para repor, para corrigir. Isso não era feito antigamente, né? A fazenda ela era utilizada, o solo era utilizado até o seu limite e não era tratado. Quando chegava o momento que eles não rendiam mais, não tinha dinheiro para repor, para corrigir aquilo ou para refazer. Então, isso foi uma coisa que pesou muito. Má administração. Eu acredito que a má administração ela está aí como a base disso tudo, né? Não havia administração. E a questão da baixa renda. Por quê? O que acontece? Os filhos dos produtores eles foram perdendo o interesse de ficar na terra e suceder os pais, porque não era atrativo economicamente. Para eles era mais atrativo o quê? Ir para a rua, ir para o meio urbano, trabalhar, estudar. O meio rural passou a ser desinteressante. Nessa outra tabela aqui do lado direito, vocês vão observar o quê? Você já na caixinha. Que a concentração, né, da população rural, ela está aqui no norte, né, e nordeste, com um percentual aí de 26% cada um. Então, existe aí uma concentração maior, a distribuição no sudeste, a distribuição é bem menor, é só 7% da população fica no meio rural, grande parte no meio urbano, então a divisão é feita dessa forma. Beleza. O que nós podemos analisar aqui nessa tabela? Que no período de 75 até 2011, a extensão de terra praticamente não aumentou. O que foi que aumentou nesse período foi o rendimento e a produção. A produção aumentou e o rendimento aumentou, mas a extensão de terra permaneceu. A partir dos anos 70, começou a haver aquela preocupação de quê? De produzir muito em curto espaço, né? Em uma extensão territorial pequena. Então, é aí que foram incrementando as tecnologias, todos os tipos que nós conhecemos hoje. A preocupação partiu daí. Aqui no Brasil, tudo favorece a produção. Além de muita área, nós temos clima, nós temos chuvas, as condições edafoclimáticas para se produzir alimentos para toda a população brasileira e com excedentes exportáveis, o que se traduz em uma grande oportunidade para a sustentabilidade do agronegócio. Nosso clima, o Brasil, ele tem um clima perfeito para produzir quando comparado a outros países. A Europa, por exemplo, metade do ano ela tem a sua produção comprometida por causa da neve, o clima não é favorável, né? Alguns outros países têm a sua produção desfavorecida por conta da seca na metade do tempo. Então, assim, o Brasil ele tem um clima muito favorável quando comparado a outros países, né? Israel, por exemplo, tem uma extensão territorial muito pequena,
muito pequena. Então, assim, eles não têm como abranger em extensão, eles têm que investir mais em tecnologia. E o Brasil tem tudo, tem grande extensão, tem tecnologia. Os nossos desafios são outros que podem ser trabalhados a partir da assistência técnica e extensão rural. Nós temos o que dizem, o que nós chamamos de faca e o queijo na mão, certo? Assim, quando se fala nas projeções de alimentos para 2050, estima-se que 40% de todos os alimentos para o mundo saiam do nosso território. Pessoal, 40% é a estimativa. Ou seja, até 2050, o Brasil vai estar na mira do mundo inteiro. É um dos países com maior potencial de produção. Então, nós, como técnicos, temos uma responsabilidade muito grande nas mãos. Porque o que acontece? Esse potencial não tem como ser alcançado se aquele percentual que nós vimos anteriormente, de 78,8%, não melhorar a sua produção. É por isso que hoje existe uma atenção tão grande voltada para o pequeno produtor. Por quê? É um percentual muito grande, que vai fazer uma diferença muito grande na produção. Então, é por isso que hoje a assistência técnica e extensão rural investe tanto no pequeno produtor. Mas aí nós temos alguns desafios, certo? O nível de escolaridade do produtor é muito baixo. Nós ainda vivemos aquela cultura de que o produtor rural ele não precisa ter formação, ele não precisa ter um conhecimento escolar, basta ter a prática. Mas a verdade que nós conhecemos hoje é que vai muito além disso. Nós precisamos extrair da terra mais do que aquilo que está ali naturalmente. Nós precisamos investir na nossa terra e isso tem que ter conhecimento. Em Israel, para que um jovem possa entrar na produção leiteira, ele tem que ter curso, ele tem que estudar para produzir leite, para fazer isso. Em alguns outros países, a maior parte, 80% praticamente, dos produtores rurais tem graduação. E esse percentual aqui no Brasil é de apenas 2%. 2% dos produtores rurais têm graduação. E isso é uma coisa que faz diferença. Porque se não fizesse diferença, não haveria uma discrepância tão grande, não haveria um número tão grande de produtores vivendo aí com uma renda de R$ 1.500, certo? Sendo que tem terra disponível, tem informação disponível. A baixa produtividade da terra e a mão de obra, que é aquela questão do êxodo rural. Os jovens foram perdendo o interesse de estar na terra, perderam o interesse da produção rural. Então, tudo isso foi virando uma bola de neve e atrasando o desenvolvimento aí e dificultando a produção de um grande percentual de produtores. E a falta de sucessão, que foi aquilo que eu falei para vocês, por causa da atratividade. Tem até um recadinho aqui para vocês, ó. É preciso mudar este cenário. Pessoal, nós somos os responsáveis. Nós, como técnicos, temos que entender a responsabilidade que nós temos nas mãos. Certo? Vamos lá. O Censo Agropecuário de 2006, no Censo Agropecuário, o Brasil tem 5.185.489 estabelecimentos rurais. Vou interromper, professora. O layout do PowerPoint está sendo mudado, tá? Não. Ah, tá. Entendi. Você está conseguindo visualizar bem? Não, deu uma travada. Em qual página você está? Deixa eu ver se eu atualizo aqui. Agora sim. Funcionou? Sim, agora sim. Beleza. Se atrasar de novo, você pode falar, tá bom? Que aí eu dou uma atualizada aqui. Então, ok, obrigado. Beleza. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem interromper, podem falar, viu? Se vocês tiverem algo para acrescentar também, fiquem à vontade, por favor. Então, vamos lá. Dessas 5 milhões de propriedades, estabelecimento, 4,4 milhões declaram produção, ou seja, nós temos 4,4 milhões de propriedades ativas produzindo, certo? E aqui nessa tabela, o que nós temos? Quantidade de estabelecimentos que receberam e que não receberam assistência técnica rural, né? Assistência técnica e extensão rural. Dos 4 milhões e 30 mil não receberam nenhum tipo de assistência técnica. Nunca receberam, não recebem até hoje. 482 receberam regularmente, ou seja,
recebe aqui e acolá, teve algum contato, e apenas 666 recebem ocasionalmente. Ou seja, ainda existe um percentual muito grande de propriedades rurais que estão aí à mercê da produção, né, arcaica, digamos assim, sem muita tecnologia, sem muita informação, certo? Então, vamos lá. Os produtores rurais no Brasil, eles são classificados. Nós temos aí a classe A, B, nós temos a classe C e nós temos a classe D e E. Na classe A e B, o número de produtores é 301 mil, ou seja, a classe A e B representa 5,8% dos produtores no Brasil. A classe B representa aí 15%. E a classe a classe C representa 15% e a classe DE representa 78%. E o que quer dizer isso, pessoal? Isso quer dizer que das classes A e B, apenas 5% recebe, né, mais de R$6 mil, tem uma renda acima de R$6 mil. Beleza? Na classe C, significa que apenas 15,4% tem uma renda aí entre R$ 1.588 e R$ 6.847, certo? E a classe D e E representa quase 80% que tem aí uma renda abaixo de R$ 1.588. Beleza? Então, nós temos um público aí de 80%, ou seja, 4 milhões e 70 propriedades que precisam melhorar a sua renda, que precisa aumentar a sua produção, ter qualidade de vida, certo? Esse praticamente é o nosso público, muito grande. E se nós formos analisar o censo, eu não coloquei aqui, mas só existe no Brasil? Sim. Eu acho que, ao meu ver, esse vai ser o grande desafio, principalmente nos pequenos produtores. Eles são muito resistentes a inovações, a tecnologias e tudo mais. Por mais que você apresente estudos, resultados de outras propriedades do mesmo tamanho ou parecidas, eles meio que ficam resistentes a essas inovações. Eu, por experiência própria, fui prestar uma consultoria administrativa para um primo meu que tem uma granja, e eu apresentei alguns projetos de gerenciamento de processos, por exemplo. Sim, ele foi muito resistente. A granja dele não é grande, mas também não é tão pequena, e eu acho que está aí o grande desafio do tecnólogo de agronegócio, né? Exatamente. Atuar de forma satisfatória com essa grande resistência do produtor rural, principalmente pequeno. Exatamente. E é aquele velho ditado: se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Ou seja, nós temos que enfrentar isso. Não é uma coisa que nós podemos simplesmente olhar, existe muita resistência, virar as costas e sair. Nós não podemos fazer isso. Por quê? É um percentual de 80% praticamente. 80%. Imagina se desse percentual, pelo menos 40% decide aí aumentar sua produção, realmente investir, realmente ouvir aquilo que nós temos para apresentar, é muito mais fácil nós alcançarmos aquele potencial que o Brasil tem. Em 2050, nós estamos representando aí 40% da produção. Se isso não acontecer, vai ser uma preocupação muito grande, não apenas para nós brasileiros, mas para o mundo inteiro, porque o mundo inteiro está olhando para o Brasil. Não tem jeito, nós temos todo esse potencial e é nossa responsabilidade como técnicos insistir nisso. E é aquilo, realmente, Arlinda, é uma resistência muito grande, muito grande. Por isso que a extensão rural hoje está sempre buscando novas técnicas de se comunicar, de realmente conseguir entrar na propriedade e atrair o produtor. É um desafio que nós temos que pensar juntos, ainda vai ser muito debatido. Beleza, essa é a nossa classificação, né, de produções, de produtores. Então, assim, coloquei uma questão aqui para vocês, quero que vocês me respondam. O Brasil é o país que apresenta o potencial mais elevado para a produção de alimentos. No entanto, a realidade rural brasileira não é apenas riqueza e prosperidade. Considerando o que você viu sobre o setor rural do Brasil, assinale a alternativa correta. Para vocês, qual a alternativa? Letra A,
O Brasil é um país que tem pouca terra agricultável, apesar de sua grande dimensão territorial. Letra B. Devido às grandes dimensões, as propriedades rurais brasileiras, em geral, são grandes e muito tecnificadas. Letra C. As razões de ATER no Brasil estão concentradas nas grandes... As ações de ATER no Brasil estão concentradas nas grandes propriedades e empresas rurais. Letra D. A população rural brasileira aumentou entre os anos 70 e 2010, permitindo o desenvolvimento rural homogêneo. Letra E. Há uma grande diferença de tamanho e grau de tecnificação entre as propriedades rurais brasileiras. Qual é a alternativa certa para vocês? Ao meu ver, a letra E. Letra E, né? Quem mais? Bora lá, pessoal, o que vocês acham? Vamos ver qual é a resposta certa. Exatamente, letra E, aquilo que nós estávamos conversando, né? Existe aí uma discrepância muito grande. Há uma grande diferença, de fato, no grau de tecnificação. Segunda pergunta. A classificação econômica dos produtores rurais, baseada no Centro Agropecuário, norteia o foco das ações da ATER, certo? Você pode observar que quase 80% dos produtores têm renda inferior a R$ 947. Em uma ação da ATER, qual seria o papel do técnico em agronegócio nessas propriedades? Letra A. Dividir o processo de produção em fases, mudando a forma de desenvolver os produtos para aumentar o custo de produção do produtor. Intermediar o processo de compra de insumos, alterando a forma de negociar com fornecedores para diminuir os custos do produtor rural. Letra D. Alterar o processo de produção, aumentando a quantidade de colaboradores na linha de produção para aumentar a oferta de produto. Letra D. Modificar o processo produtivo, aumentando a complexidade do produto final, para, assim, aumentar a renda do produtor. Ou letra E. Intervir no processo de produção, mudando a realidade para aumentar a renda e a qualidade de vida do produtor rural. Qual que é a opinião de vocês? Bora lá, pessoal. Quem não quiser falar, pode escrever no chat. O importante é que todos participem. Essa eu vou deixar para os meus colegas. Vamos lá. Celimária, o que você acha? Maurício Martins. Willas, bora lá, pessoal. Lê de novo, Everson. Tá bom. É uma pergunta, eu quero que vocês respondam com base no que nós falamos. É a classificação econômica dos produtores rurais, baseada no censo agropecuário, norteia o foco das ações da ATER. Você pode observar que quase 80% dos produtores têm renda inferior a R$ 947. Em uma ação de ATER, ou seja, assistência técnica e extensão rural, qual seria o papel do técnico? Qual é o papel de vocês, como técnico em agronegócio, nessa propriedade, que tem aí uma renda de apenas R$ 947? Aí, letra A, o papel de vocês é dividir o processo de produção em fases, mudando a forma de desenvolver o produto para aumentar os custos de produção do produtor. Letra B, intermediar o processo de compra de insumos, alterando a forma de negociar com fornecedores para diminuir os custos. Letra C, alterar o processo de produção, aumentando a quantidade de colaboradores na linha de produção para aumentar a oferta do produto. Letra D, modificar o processo produtivo, aumentando a complexidade do produto final para assim aumentar a renda do produtor rural. E letra E, intervir no processo de produção, mudando a realidade para aumentar a renda e a qualidade de vida do produtor rural. E aí, o que vocês fariam? Por que eu estou fazendo esse tipo de questionamento? Porque é com isso que vocês vão se deparar no campo. Vocês vão se deparar com a realidade e vocês vão ter que criar uma estratégia. Então, o que vocês fariam nessa situação? O produtor está lá, ele tem uma renda de apenas R$ 947. Qual é o papel de vocês como técnico? O que vocês fariam? Vamos lá. Gente, não precisa ter medo de errar, que a gente está construindo conhecimento, viu? Não tem, até porque não tem certo nem errado aqui. Beleza? Só existe a melhor estratégia para cada situação.
Você pode ler letra D aí, por favor, de novo. Só a letra D. A letra D? Modificar o processo produtivo, aumentando a complexidade do produto final, para assim aumentar a renda do produtor rural? Seria uma estratégia interessante? Porque o produtor ele já tem uma técnica de produção. Um exemplo, o produtor ele já tem um jeito de produzir leite, né? Ele já tem um horário para levantar pela manhã, ele já tem um horário para deixar a vaca no pasto, ele já tem um momento para ir lá e tirar o leite. Então, ele já tem toda uma técnica, ele já tem todo um cronograma, ele já tem uma forma. Seria a melhor estratégia ir lá modificar todo o processo que ele faz, deixar mais complexo, mais incorporado, para que assim melhore a renda do produtor? Você acha que isso funcionaria? Tornar mais complexo o processo? Isso na opinião de vocês. Vamos lá. O que você acha? Na realidade, eu acho que a complexidade no processo do produtor rural que produz de certa forma, querendo ou não, de forma, como é que eu posso dizer, estabelecida, aumentar a complexidade seria complicar o processo da produção do produtor. Sim. Eu acho que deveria era descomplicar, na realidade, seria o contrário, ao meu ver. Estabelecer processos que facilitem o ganho de tempo, diminuição de custos e favorecendo a logística na entrega, no final do produto, aumentando a produção também do leite Exatamente. da vaca em si. Exatamente. Eu acho que a certeza que eu tenho é que não seria a letra D, né? Complicar a situação não seria o ideal. Não seria o ideal, ao meu ver. Na verdade, ele tinha que aumentar a produtividade dele, né? Era de leite. Isso. Porque a técnica todinha ele já tem. Exatamente. Na verdade, ele tinha que implantar mais vaca ou aumentar a ração. E você vê o que ele estava dando de ração, se ele tinha um manejo adequado, né? Exatamente. E aquela questão é realmente, como a gente falou, buscar facilitar o processo, não complicá-lo. Né? Isso. Então, essa alternativa D realmente seria fora de questão. Então, de acordo aqui com o nosso gabarito... Nossa, agora minha tela que travou. A alternativa que mais se encaixa naquilo que nós precisamos seria intervir no processo de produção, mudando a realidade para aumentar a renda e a qualidade de vida do produtor e trabalhador rural, que é exatamente aquilo que vocês falaram. É buscar, de fato, facilitar, é ver aquilo que ele já está fazendo e ver como você pode melhorar aquilo que ele está fazendo. Não complexar, mudar ou fazer alguma coisa totalmente discrepante. Mas tentar... Sim. Porque se a vaca dele ela tem capacidade de fazer o manejo. Porque é o seguinte, se uma vaca ela tem capacidade de dar 20 litros de leite ao dia, ela tem que comer bem, né? Ela tem que ter um manejo adequado. Aí tinha que ver essa questão aí dele, porque muitas vezes o cara só quer tirar o leite, mas não quer dar ração, não quer fazer o manejo adequado, não quer fazer uma despesa a mais para ter um melhor retorno. Exatamente. Na verdade, esse foi um dos maiores problemas que houve lá nos anos 70, 80. É que as pessoas queriam apenas tirar da terra, queriam apenas exigir do animal e não dava condições para aquilo. Então, foi uma das questões que levou ao êxodo rural. Porque as pessoas achavam assim, não está funcionando, não está produzindo, mas não encontravam o erro nos seus processos. No sentido de realmente investir para que aquele potencial da vaca seja realmente extraído, né? Tem que dar realmente as condições, de fato. Agora vamos lá, qual que é a origem, né? Como se originou a assistência técnica e a extensão rural? Sempre existiu? Não, né? Como ela surgiu?
não existe uma exatidão, certo? Alguns dizem que a extensão rural ela aconteceu lá nos anos 10, de 1910, com o primeiro extensionista que veio e trouxe algumas inovações, começou a dar algumas aulas no campo. Mas o que nós temos de oficial é que ela surgiu em 6 de dezembro de 1948, a partir de um convênio entre a Associação Internacional Americana e o governo do estado de Minas Gerais. Ou seja, a extensão rural ela não nasceu no Brasil, ela veio dos Estados Unidos para Minas Gerais, foi lá que ela começou, certo? Com essa parceria ali. Então, houveram muitos desafios nessa época. Primeiro, mulheres no campo, isso era inaceitável, certo? A mentalidade de que mulher e campo não dá certo. É aquelas questões que nós já conhecemos, a infraestrutura, a falta de recursos, os recursos necessários, eles eram muito escassos, né? E outro detalhe, a desconfiança dos produtores. O que eles pensavam? Como assim? Por que eles querem saber tudo que eu produzo? Por que eles querem saber quanto eu ganho? Por que eles querem saber o que eu estou fazendo? Sabe? E existia uma desconfiança muito grande, existia um medo de que, na cabeça dos produtores daquela época, de 1948, quando chegou a extinção de fato, na cabeça deles, o governo queria cobrar mais impostos, queria cobrar mais alguma coisa. Eles tinham medo de que o governo tirasse o que eles já tinham, certo? Então, havia toda essa desconfiança. Se a resistência hoje, Arlindo, é grande, imagina, nesse período, quando de fato chegou, que Eu eles não estava estavam lendo, acostumados. eu estava lendo justamente esses pontos no início, antes de começar a aula, que foi essa resistência já enorme que existia antes, o fato das mulheres também não ter essa atuação, e a questão da desconfiança já vem de muito tempo, né? Muito desde o começo, era um desafio desde o início da extensão rural. E as mulheres no campo, hoje, é que elas são, atualmente, é nessa fase que elas estão começando a realmente a entrar, a serem mais aceitas. Aqui em Imperatriz já existe um grupo de mulheres, não sei se vocês conhecem, chamado As Fazendeiras, que são só mulheres que administram grandes propriedades. Então, assim, devido à grande resistência do mercado, elas se uniram, porque ainda existia uma resistência, certo? Ainda existe aquele pensamento de que campo é para homem, é homem que dá conta dessas coisas, mulheres não, sabe? Existia aquela distinção. Então, esse grupo se uniu justamente para isso, para bater de frente a essa realidade. E então, hoje, graças a Deus, as mulheres estão aí mais imponentes. Mas antes era muito desafiador. A extensão rural teve início nos Estados Unidos da América e foi trazida para o Brasil em meados do século XX, como eu já falei para vocês. E nós temos algumas divisões, certo? A extensão rural no Brasil, desde que ela chegou, ela foi dividida aí o seu histórico em algumas fases, certo? Na literatura, no material de vocês, está dividida em 4 fases, na qual a quarta é a que nós estamos vivendo agora, certo? Mas vocês vão ver algumas literaturas que dividem em até 5 fases, certo? Então, a primeira fase da extensão rural no Brasil é conhecida como humanismo assistencialista. Ela se compreendeu aí no período de 1948 até 1963, certo? Foi iniciada em Minas Gerais através da Associação de Crédito e Assistência Rural, o que nós chamamos de ACAR. Foi a primeira associação que beneficiava o produtor através de crédito rural e que prestava assistência técnica rural ao produtor, certo? Só que ela era apenas em Minas Gerais, que isso funcionava. Mas, a partir do ano 1955, ela se tornou nacional. Então, ela mudou de Associação de Crédito e Assistência Rural para Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural. Foi em 1955 que essa associação se tornou nacional. Então, todo o território nacional começou a ter acesso a esse crédito e a esse trabalho disponível. Beleza? Qual era o objetivo nessa fase? Era o aumento da qualidade de vida através da renda. Eles acreditavam que o quê? Aumentando a renda do produtor, aumentaria a qualidade dele, a qualidade de vida dele e pronto. Estava ótimo. Então, o que eles faziam? Eles tinham equipes que eram formadas por um técnico agrícola, né? E um economista.
economista de economia domiciliar mesmo. Então, era uma dupla que ia até a propriedade e prestava esse tipo de serviço, tanto na extensão rural, né, na parte agrícola, quanto na parte de economia financeira e familiar. Então, eles prestavam esse serviço. Mas como era essa relação? Era uma relação paternalista. Vocês vão ver muito esse nome. O que seria isso? Nessa relação, o técnico entregava a informação, entregava uma receita pronta e o produtor tinha que fazer. Ou seja, não havia uma comunicação mútua. A opinião, a experiência do produtor não contava. A equipe vinha, a associação vinha, dava ali o crédito rural, disponibilizava o crédito, disponibilizava a informação e a voz do produtor não era ouvida. Era tudo pronto, não havia discussão, não havia troca de opiniões e era assim que funcionava. Qual era o público-alvo nessa época? Né? Era principalmente os pequenos produtores, mas não havia distinção clara, certo? Foi a primeira iniciativa, de fato, de extensão rural no Brasil, não havia aí uma diferença. Então, essa fase foi marcada por isso. Era basicamente, né, o governo disponibilizando ali o recurso, a informação, a receita, e eles tinham que seguir aquilo, e pronto, não havia aquela troca de conhecimento. A segunda fase, ela se estendeu aí entre 64 e 80, né, cujas ações dos técnicos de campo tinham abundância de crédito rural, subsidiado, foi chamado de difusionismo produtivista. É nesse período aí que houve o quê? A estabilização da assistência técnica, foi quando a assistência técnica realmente se expandiu no Brasil. Por quê? Houve uma grande disponibilidade de crédito rural. Ou seja, os produtores eles tinham muita opção de crédito. Então, o que eles disponibilizavam? Havia aí um pacote tecnológico, né? Esse pacote modernizante, atrelado ao uso de muito capital. Então, os produtores eles eram estimulados a adquirir esse capital disponibilizado pelo governo e eles tinham, obrigatoriamente, praticamente, que adquirir todo tipo de modernização que havia na época. Eles tinham que adquirir maquinário, sementes, adubação, todo tipo de tecnologia que já existia naquela época, eles tinham que aderir. Foi um período em que o produtor rural realmente começou a ser inserido no mercado, na economia, certo? E se vocês forem analisar lá naquela tabela que eu mostrei inicialmente, foi nesse período aí que houve um aumento da população na área rural. Foi naquele período em que 41% da população estava no meio rural. Foi justamente por isso, pela alta disponibilidade de crédito, pela alta quantidade de tecnologia. Foi realmente assim, a extensão rural começou a crescer muito. Bem aqui embaixo eu falo, enquanto nos anos 60, apenas 10% tinha acesso à extensão rural, lá nos anos 80, 80% da população já tinha acesso à extensão rural. Então, foi realmente um período de expansão. Só que a relação ainda era paternalista. Por quê? O governo vinha com a receita pronta, com o recurso, e o produtor tinha apenas que seguir, ele não tinha aquela troca, certo? O produtor ficava literalmente à mercê daquilo que estava sendo imposto para ele. Então, assim, a voz do produtor era completamente desconsiderada. Os conhecimentos empíricos que ele tinha eram desconsiderados, certo? Isso funcionou para uma parte da população rural. Alguns realmente romperam, a pegar esse crédito, cresceram muito, mas muitos faliram, muitos perderam tudo que tinha. Então, houve essa extremidade, esse extremismo aí. Foi nesse período que foi criada a Embrater, que era a empresa governamental que era utilizada para disponibilizar esse crédito. Então, a Embratel disponibilizava a assistência rural, disponibilizava o crédito, difundia a tecnologia. Então, foi realmente assim, esse período foi considerado o período de expansão da extensão. Beleza? A terceira fase ela foi compreendida entre os anos 80 e 89, certo? Devido principalmente ao término do crédito agrícola subsidiado. Iniciou-se no país uma nova proposta de extensão rural que preconizava a construção de uma consciência crítica nos extensionistas. Essa foi a chamada de humanismo crítico.
que eles foram percebendo? Que o produtor ele tinha uma voz. Mas quando que eles perceberam isso? Nesse período, se vocês forem analisar, foi o período em que a Embrater foi extinta e o crédito rural caiu significativamente. Foi nesse período, se vocês lembrarem lá daquela tabelinha do começo, em que começou o êxodo rural, as pessoas começaram a sair. Acabou o dinheiro, então eles não podiam mais acessar a tecnologia. Muitas famílias faliram, muitas propriedades faliram. Então começou o êxodo, começou as pessoas. Então foi uma fase em que a extensão rural teve que se reinventar. O que eles perceberam? Não tem mais dinheiro, certo? Não tem mais crédito subsidiado. Então, nós temos que o quê? Sentar com o produtor e debater uma solução para isso. Então, foi a partir daí, dessa situação, desse contexto, que eles perceberam o quê? Que deveria haver uma comunicação, que o produtor ele tinha voz, que o produtor ele não era simplesmente um receptor de informação e que ele tinha que apenas executar aquilo que lhe era dito, mas que ele tinha que realmente impor aquilo que ele também acreditava, aquilo que ele sabia. E se iniciou aí o compartilhar de informação, né? Se iniciou o planejamento participativo, certo? Em que o extensionista, junto com o produtor, criavam estratégias. E é esse tipo de pensamento que se estende até os dias de hoje, certo? Nessa época foi marcado pela extinção da Embrater, redução do financiamento externo e a busca por novas fontes de recurso, beleza? E foi nessa busca por novas fontes de recurso que se iniciou o que na literatura de vocês considera como a última fase, que é a que nós estamos vivendo hoje, que é caracterizada pela criação do Pronaf, certo? É a atual, que foi criada em 2000, ela é caracterizada pela reestruturação da ATE. O Pronaf ele foi um programa de que começou a subsidiar, na verdade, disponibilizar vários recursos. E conforme os anos foram passando, esse programa ele foi se diversificando. Hoje existe o Pronaf Mulher, o Pronaf Família, o Pronaf Educação. Existem várias distinções, ramificações do Pronaf. Ele foi aí se desenvolvendo, certo? Então, esse período ele foi marcado pelo quê? Pela diversificação institucional. Ou seja, o que isso quer dizer? A busca por recursos começou a ser tão grande que a prefeitura entrou, as cooperativas, associações, ou seja, várias instituições começaram a entrar nessa luta e busca por novos recursos, né? Todos começaram a se preocupar aí com a produção, com o aumento da produção de alimentos. Então, houve aí um engajamento de grande parte de instituições. Nesse período, o foco começou a ser no gerencial, ou seja, eles começaram a entender que não basta produzir, tem que saber administrar, tem que saber gerenciar, certo? Hoje o Senar tem essa vertente. A assistência técnica e extensão rural do Senar, ela é gerencial, ela é muito focada no gerenciamento. Então, eles começaram a considerar o ótimo econômico, ou seja, não bastava produzir muito. O produtor ele tinha que produzir, aquilo tinha que ser viável para ele e ele tinha que ter um retorno, certo? Então, houve aí uma maior incrementação na assistência técnica e extensão rural. Então, é isso aí. Resumindo, nesse quadro... Nesse caso, doutora, Sim. nosso estado aqui, quem é responsável, inclusive, por essa assistência e suporte, né, a agricultura familiar é a AGERP, né? Uhum. No caso do nosso estado, quem atua é a AGERP. Inclusive, eu estudo com o presidente da AGERP agronomia, né? Aqui. Sim, então, exatamente. ele é responsável por esse órgão e ele estava falando como ele dá suporte, né? Enfim, é bem interessante isso aí, bem bacana. Sim. Hoje, na verdade, é interessante que essa questão, como nós estamos, é considerada que nós estamos nessa última fase, né? Nós estamos vivendo essa quarta fase, na verdade, a assistência técnica, ela está em uma fase de desenvolvimento, certo? Ela não é pronta, ela não está perfeita. A assistência técnica e extensão rural, ela está em desenvolvimento. Existem várias vertentes que nós estamos trabalhando ainda. E vocês, como técnicos, estão entrando nisso, nesse meio, em que a assistência técnica e extensão rural ela está sendo melhorada, certo? Ainda estão sendo descobertos. Até porque, se vocês forem analisar, é muito recente.
Ela chegou aqui em 48, a ciência técnica e extensão rural. Antes disso não existia. Então, ela está ainda se desenvolvendo e se estabelecendo ainda aqui no Brasil. Então, nós temos aqui, em resumo, né, nesse quadro, o que foram as 3 fases, certo? De 48 a 63 foi a primeira fase, o humanismo assistencialista, resumidamente, foi marcado aí por uma relação paternalista, como eu já falei, em que o produtor não tinha voz, ele simplesmente era imposto uma tecnologia, uma informação, e ele acolhia. Lá em 64 e 80, né, as ações dos técnicos do campo tinham abundância de crédito, foi marcada pela abundância, muito dinheiro disponível, então foi o boom da extensão rural, podemos dizer assim. E a terceira fase foi marcada aí pelo desenvolvimento participativo, né, pelo planejamento participativo, onde a voz do produtor era ouvida, certo? Então, nós temos esse caminho aí que a ciência técnica já percorreu, beleza? Aqui nós temos alguns princípios que norteiam até a ciência técnica e extensão rural. Nós temos os princípios e as diretrizes, depois eu não vou ler tudo minuciosamente, mas depois vocês podem olhar no material de vocês. Os princípios são 5, né? Assegurar com exclusividade aos agricultores, familiares, assentados, ou seja, ao público da extensão rural, assegurar o acesso ao serviço de assistência técnica e extensão rural pública, gratuita, ou seja, aqui no Brasil, o caráter da extensão rural, ela ainda é de caráter público, certo? E de qualidade e em quantidade suficiente, visando o fortalecimento da agricultura familiar. Segundo, contribuir para a promoção do desenvolvimento rural sustentável, com ênfase em processos de desenvolvimento endógeno, apoiando os agricultores familiares e demais públicos descritos anteriormente na potencialização de um uso sustentável dos recursos naturais, certo? A terceira é a adoção de uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar, ou seja, é deixar que novos conhecimentos adentrem também, não ficar só bitolado em uma única coisa. O quarto é estabelecer um modo de gestão capaz de democratizar as decisões. Ou seja, o extensionista, assim como o produtor, eles são iguais. Nós temos que entender isso, nós somos iguais. Nós estamos, na verdade, compartilhando conhecimento, compartilhando de modo que, juntos, algo possa ser feito em prol do nosso meio rural, da nossa produção rural. E a quinta, desenvolver processos educativos permanentes e continuados, a partir de um enfoque dialético, humanista e construtivista, visando a formação de competências, mudanças de atitudes e procedimentos dos atores sociais que potencializem os objetivos de melhoria da qualidade de vida e de promoção do desenvolvimento rural sustentável. Mas vamos lá. Nós falamos do contexto, falamos das fases, falamos de como a extensão rural chegou aqui no Brasil, falamos do contexto que gerou a necessidade de trazê-la para cá. Mas o que, de fato, é a assistência rural, né? O que é a assistência técnica e extensão? De acordo com a política nacional de ATE para a agricultura familiar e reforma agrária, criada em 11 de janeiro de 2010, a ATE é um serviço de educação não formal de caráter continuado no meio rural, que promove processos de gestão, produção, beneficiamento e comercialização das atividades e dos serviços agropecuários, inclusive da atividade agroextrativistas, florestais e artesanais. Ou seja, a assistência técnica e extensão rural, ela trabalha o todo o econômico, não é só a produção, é o produzir, é o vender, é o comercializar, então é tudo está abrangido, tudo está dentro das abrangências da extensão rural. Então, como um processo, a extensão rural significaria, no sentido literal, o ato de estender, levar ou transmitir conhecimento de sua fonte geradora. O que é a fonte geradora de conhecimento hoje e sempre foi? Pesquisa, que vem principalmente das universidades. Então, ele é o quê? Responsável por levar e transmitir aquilo que está nas universidades, aquilo que foi desenvolvido ao receptor final, que é o quê? O público rural.
Então, nós podemos dizer que, como assistentes técnicos e extensionistas, nós somos o quê? A ponte entre a informação, aquilo que foi criado, nova tecnologia, e o produtor rural. Nós fazemos aí esse intercursos, nós levamos aquilo que é novo para o produtor, para que ele possa se desenvolver. Ele pode ainda ser caracterizado como um processo educativo e de comunicação, certo? Como instituição ou organização, podemos, neste caso, entender que a ATE se refere às organizações públicas estabelecidas nos estados que prestam serviços de ATE, beleza? E como uma política pública, referimos-nos às políticas de extensão rural traçadas pelos governos federais, estaduais, municipais, por meio de dispositivos legais, mas que podem ser executados por organizações públicas e ou privadas. Ou seja, de modo geral, a extensão rural e a assistência técnica aqui no Brasil ela tem um caráter público, beleza? É para ser fornecida de graça, mas não impede que empresas privadas possam também exercer esse papel. Isso é muito comum onde? Em lojas agropecuárias. Lojas agropecuárias prestam muita assistência técnica, exclusivamente assistência técnica. Então, assim, é algo que é de cunho público, mas pode ser fornecido aí pelas empresas. Aqui tem uma loja agropecuária que ela presta assistência técnica. Aqui é a Sim. Purinutri. Ela é Sim. muito grande no mercado de trabalho. Eu tenho até uns colegas mesmo de infância que trabalham lá. Eles fazem assistência técnica para lá, que ele é formado também. Exatamente. E aí ele faz cerca, é dividição de pastagem, é curva de nível, é muita coisa que eles manejo. Tem fazenda aí que eles fazem o manejo mesmo. O gado Exatamente. todo, a produção. É muito comum. Aqui em Imperatriz nós temos a Purinutri também e muitas outras empresas. Sim. Ele até ele pediu para mim quando aí o Senai abrisse outras vagas, eu avisar ele. Ele disse que quer fazer também, que fica mais, fica uma coisa mais justa. Exatamente, tem que ter. Aqui em Imperatriz nós temos muitas empresas que prestam assistência. Ou seja, hoje, um vendedor, o que essas empresas têm muitos? Vendedores externos, que vão até a propriedade, né? Que vão até o produtor vender o seu produto. Mas, hoje, se esse vendedor ele não tiver conhecimento de assistência técnica, ele não vende, porque é o diferencial do seu produto. Não adianta você ter um produto e não prestar assistência, não ensinar como utilizá-lo. Então, isso já é uma coisa bastante cobrada nas empresas e bem comum. Muitas empresas privadas já fornecem aí assistência técnica. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, está ilustrado aqui nesse desenho. Nós temos a extensão rural, o produtor rural e a pesquisa. Então, a extensão somos nós, os extensionistas, então as universidades fazem pesquisas, desenvolvem novos híbridos, desenvolvem novas técnicas de produção, desenvolvem novas tecnologias, e somos nós quem levamos essa tecnologia para o produtor, certo? Nós somos, de fato, a ponte, somos os responsáveis, nós somos os detentores desse poder, gente. Vocês, como técnicos, são responsáveis por isso. Mas eu quero perguntar para vocês, inclusive eu falei sobre isso naquele vídeo que eu postei no YouTube, para vocês fazerem atividade reflexiva. Mas eu quero que vocês me digam aqui agora, qual que é a diferença entre assistência técnica e extensão rural? Apesar de elas estarem juntas, elas têm caráter diferentes. E eu queria que vocês me falassem agora, qual que é essa diferença? É muito fácil identificar essa diferença quando a gente conceitua cada uma. O que é assistência técnica e o que é extensão rural? Quem pode me dizer? Eu acho que a assistência técnica difere Da extensão? Da extensão pela forma de não ter aquela obrigação de educar, de não ter aquela preocupação de resolver problemas, seja assim, de forma conscientizar o produtor, o cliente, o produtor rural, no caso. Assistência técnica vai lá, tem uma necessidade, ele vai lá,
objetiva ideias, direciona processos e assim vai. Eu acho que a parte mais técnica do processo em si da produção para o produtor rural específico. Exatamente. Ele não precisa que o produtor seja capacitado em qualquer coisa, por exemplo, entendeu? Aí eu acho que é a principal diferença, ao meu ver. Já a extensão, no caso, já seria essa educação, desde a origem do processo, como identificar os problemas e direcionar de forma mais abrangente o produtor, ao meu ver, né? Eu acho que foi o que eu entendi. Exatamente. Alguém mais tem algo a dizer? Vamos lá, pessoal. Eu concordo aí com o que o colega falou. Tem algo a acrescentar? Ao meu ver, Maurício aqui falando, ao meu ver, sim, hoje existe uma carência ainda muito grande, né, de ter um técnico especializado. Eu vi aquele vídeo seu com o Renan, né, Sim. muito bom aquele vídeo, eu vi as 2 vezes, o cara é super técnico, ele é bem antenado, bem conhecedor, e ali deu para extrair muita coisa de como ele atua, né, é interessante, como ele visualiza, né, a assistência técnica junto ao produtor, né, independente do segmento que ele atua. É bem interessante a forma de atuação dele. E assim, hoje se os produtores tivessem uma mente mais aberta, jamais diria não, né, para um atendimento técnico, porque Exatamente. só vem a somar na propriedade dele, né? Ele vai buscar meios para solucionar buscar detectar aqueles problemas, né? Ou ouvir o problema, que é igual ele expressou num trecho da entrevista sua com ele, a dor, né? Ele vai sentir a dor do produtor, né? Ouvir aquela dor dele para poder fazer tratamento, né? O tratamento Exatamente. seria realmente a orientação correta, direcionada para solucionar o problema daquele produtor rural, independente do segmento dele, né? Que ele atua. Então, se hoje os produtores tivessem uma mente mais aberta, então, ou seja, era só resultados positivos, né? Resultados Exatamente. positivos. Então, o meu ver é isso e assim, eu tenho esse entendimento, né? E, graças a Deus, assim, a comunicação junto aos meus clientes, que já atuo, é bem simples, direta, né? A gente traz a solução para ele, mas nunca, é igual o Renan falou, jamais forçar a barra, né? Jamais forçar a barra, porque senão o negócio estoura. Então, Exatamente. trazer a sugestão, mostrar igual ele falou que tem as tecnologias, né? Eu trabalho com produto tecnológico, Sim. ele Apresentar cuida para ele, né? apresentar, a gente tem toda uma metodologia de apresentação simples, rápida, e deixa ele à vontade para poder expressar. Inclusive, hoje, a gente se depara com resistência, né? Hoje eu tenho um produto que a gente trabalha com contrato a termo. O que é o Sim. contrato a termo? A gente inclui o produto na cultura soja e milho, né? E mostrando o resultado proposto, ele vai pagar o produto. E mesmo Sim. assim, o produtor ainda é resistente, para você ter noção. E olha que é um Nossa. pessoal novo, um pessoal de cabeça mais ampla, entendeu? Vai falar, ô fulano, o produto aqui no contrato a termo vai te entregar 2 a 3 sacos de soja a mais. Então, assim, tu só vai pagar quando o produto der o resultado. Claro, a gente vai acompanhar, vai monitorar, enfim, as aplicações, manejo, etc. Mas o cara, inclusive, tem um produtor Ainda aqui que já assim, fez. Não, ele você não está entendendo, não. Aí, assim, a gente vê pelo lado de preguiça, indisposição, sabe? Da sim. aderência de adquirir, ou seja, o produto melhora o solo, o produto melhora a sanidade da planta, faz um melhoramento genético nela, né? Interno na planta. A gente desenha Sim, para ele e praticamente. mesmo assim, não é. E o cara disse, não, porque meu caixa, porque eu já fechei. Eu falei, cara, não, dá vontade de pegar assim, abrir a cabeça e botar dentro, sabe? Fazer Porque uma é difícil, não operação, é uma fácil. cirurgia. Exatamente. Eu queria estar participando daquela entrevista sua ali para falar pro Renan. Renan, eu sofro com isso aí, meu amigo. Eu sofro Eu demais com entendo. isso aí. Eu entendo como é que é isso aí.
Então, assim, é só para dar um exemplo também, que toda aula eu dou uma pincelada aí que a gente já sofre nesse meio e já participa dessas atividades também, tá? Exatamente, Maurício, é um desafio muito grande. E eu acredito que vai se estender ainda por um tempo. Mas, como eu falei nisso, não tem como a gente simplesmente virar as costas e sair, né? Continuar batendo. Eu acredito que fala, água mole, pedra dura. Tu bate, É, né? verdade, verdade. Concordo, concordo. Uma hora isso vai sendo rompido. Então, é justamente isso, pessoal. A assistência técnica ela é mais pontual, né? Ela tem um caráter pontual, ou seja, supomos que em uma determinada propriedade o produtor está com a deficiência nutricional na sua produção de milho. Então, ele não sabe qual é o nutriente, ele não sabe o que está acontecendo, mas o milho não está produzindo como se deveria. Então, ele chama um técnico e o técnico vai resolver aquele problema. Mas o técnico não vai ensinar, dar uma aula para o produtor, olha, isso está acontecendo por isso. Não, ele vai trazer a solução. Olha, está acontecendo isso e nós vamos tratar dessa forma. Resolver o problema. Essa é a atuação do técnico. Ele vai tratar de forma pontual em cima de uma situação. Já o extensionista, a extensão rural, ela tem um caráter educativo, certo? E ela tem um caráter abrangente. Ou seja, na extensão rural, você não vai trabalhar pensando apenas naquele produtor. Vamos a um exemplo. Supomos que nós temos que exista aí, né, um projeto de assentamento a 10 quilômetros de Balsas. E nesse projeto de assentamento existem 17 produtores de leite. Só que todos têm o mesmo problema. Eles produzem leite, cada um vende de forma individual, mas a produção de todos eles é baixa, a renda deles é baixa. Então, assim, eles vivem mesmo, sobrevivem do mínimo, daquilo que eles têm. Então, o que o extensionista vai olhar? Ele não vai olhar o problema individual de cada produtor. Ele vai olhar o problema coletivo daquela região. O que ele quer melhorar? A economia de todo aquele projeto de assentamento, de toda aquela população que está ali. Então, ele vai analisar qual o problema em comum. Baixa produtividade, todos eles produzem pouco. Então, ele vai identificar o que está causando isso, como ele pode trabalhar coletivamente para melhorar isso, como ele pode auxiliar no contexto geral. Por exemplo, cada um vende seu leite de forma individual. É muito comum em interiores as pessoas produzirem leite e venderem na porta da propriedade. Então, ele vai identificar, tem como contratar um laticínio e toda essa população, os 17 produtores, se unirem e produzirem para fornecer para esse laticínio, de modo que toda a economia daquele local seja desenvolvida. Então, ele vai ver esse contexto. Ele vai analisar como produzir mais, como fazer isso de forma coletiva, para quem vender, como aquela população vai estar mutuamente trabalhando naquilo ali. Então, o extensionista ele tem essa visão. Ele vai tentar unir os produtores e ele vai educar, ele vai ensinar, certo? Ele não vai simplesmente resolver o problema, mas ele vai construir a solução junto com aqueles produtores, de uma forma coletiva e geral. Então, resumindo, é isso. Assistência técnica pontual, certo? Individual, direta. Já a extensão rural, mas o caráter coletivo, educativo, certo? E ele visa aí o contexto geral, ele vê todos os aspectos, não apenas um problema pontual, certo? Ele busca aí o desenvolvimento de um setor, de uma região, de uma cadeia leiteira, de uma cadeia de produção, e não apenas uma produção específica. Certinho? Alguma dúvida sobre isso? Positivo, entendido. Beleza. Então, pessoal, aqui eu tenho um desafio para vocês. Não é meu desafio. Isso aqui é para a próxima aula, tá bom? Eu estou passando agora porque para poder ficar mais tranquila, né, em continuar a aula. Mas, enfim, eu quero que vocês tirem uma foto dessa tela ou printem. O que eu vou querer de vocês para o nosso próximo encontro? Eu preciso que vocês formem Pode duplas atualizar bem a tela? agora. Tá, só um momento. Deixa eu ver. Deu certo? Sim. Então, pessoal, isso aqui é uma atividade para vocês, tá bom? O que eu vou querer que vocês façam para o nosso próximo encontro? Eu quero que vocês formem duplas ou trio,
Eu vou mandar essa atividade no grupo também, para que todos possam participar. Isso aqui vale nota na prova prática de vocês, tá bom? Então, vocês vão formar duplas ou trio, e cada grupo deve encontrar um artigo, certo? Que fale sobre a ATE e o desenvolvimento da ATE. Um artigo relacionado à assistência técnica e extensão rural. E eu quero que vocês apresentem esse artigo. Não precisa ser uma apresentação longa, vocês vão ler o artigo, certo? E vocês vão falar um pouco sobre aquele artigo, certo? Vocês vão falar a introdução, desenvolvimento, como foi feita a pesquisa e os resultados das discussões. Então, vocês vão apresentar para a turma inteira na próxima aula. Beleza? A apresentação é de 15 a no máximo 20 minutos. Fala, Willis. E vai ler pelo menos 7 pontos aí, né? O máximo que eu puder dar. Tá aprovado, tá aprovado. Que isso, professor? Vamos colaborar com nós. Nós tem tanta prova, tanta coisa para fazer esse dia. Oh, gente, Aí vão lá e colocar nota. Vão lá e colocam, não, eu dou 1 ponto. Aí quando a gente faz lá, vai lá 30 décimos. Eu digo, meu Deus do céu. A professora bota também pelo menos 3 pontos para ver se tira 1. Vou tentar ver quanto eu posso dar, mas vai valer ponto e vai ser importante para vocês na atividade prática, na prova prática, aliás, viu? Então, pessoal, é isso aí. Vocês vão apresentar, vocês podem produzir slides, tá bom? Eu vou abrir para vocês compartilharem a tela. Então, vai ser no nosso próximo encontro, no dia 13, tá? Anotem aí, dia 13 do 11. E o que eu quero que vocês façam? Escolham o artigo e me enviem. Pode servir o WhatsApp, não tem problema. Mas vocês me enviem. Por quê? Para não acontecer de 2 ou 3 grupos para pegarem o mesmo artigo, certo? Digamos que vocês me mandem o artigo de vocês. E um outro grupo já mandou, eu vou dizer, se não dá, tem que ser outro. Beleza? Para não correr o risco de ter essa convergência aí. Então, encontre o artigo e me envie, beleza? Para que a gente possa definir os grupos, tudo certinho, e estabelecer a ordem de apresentação. Está compreendido? Se vocês tiverem alguma dúvida... Positivo. Pois beleza, esse é o trabalho. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar comigo no WhatsApp. Aí eu vou mandar essa telazinha para vocês lá, tudo certinho. E no nosso próximo encontro, a aula vai começar com a apresentação de vocês. Beleza? Seguindo, nós temos alguns minutinhos de aula. Eu queria falar uma parte importante aqui para vocês. Vamos lá. Já que nós falamos tanto de extensão rural, vamos para uma das partes mais importantes. Quais são mesmo os métodos, né? Métodos de extensão rural e processos de comunicação rural, como funciona na prática, beleza? No processo de decisão, desde o primeiro contato com a tecnologia até a sua adoção, o produtor, em geral, passa por alguns estágios, certo? Então, assim, é como aquilo que vocês falaram, existe uma resistência, ele não vai aceitar logo de cara. Você falou, beleza, certo? Então, qual que é o primeiro estágio? O conhecimento, né? Exposição à inovação. É quando o produtor ele tem o primeiro contato, pode ser através de uma propaganda na TV, através de um dia de campo, através do assistente técnico que vai lá na produção e fala para ele, que vai lá na propriedade e fala a respeito daquela tecnologia. Então, esse é o primeiro estágio, onde ele tem ali, ele é exposto àquele conhecimento. Beleza? Segundo, interpretação e julgamento. É um processo cognitivo. Então, nesse segundo estágio, o que ele vai fazer? Ele vai pensar a respeito daquela informação, a respeito daquela tecnologia. Ele vai processar aquilo, ele vai pensar a respeito. Certo? Ele vai fazer aí uma análise, ver se realmente vale a pena. Daí ele vai para o terceiro estágio, que é o quê? Avaliação mental. Vantagem comparativa, ou seja, ele vai comparar aquela tecnologia, ele vai pensar naquilo que ele já está fazendo, ele vai comparar se vale a pena, o que tem de positivo, o que tem de negativo, é adequado para mim, está caro ou não, compensa. Então ele vai fazer ele vai viver ali um conflito interno. Nessa fase é muito importante a presença de vocês, porque é nessa hora que vocês vão esclarecer, vão trazer o que é positivo, o que é bom, onde é que vale a pena, onde é que não vale, até que ponto ele pode ir. Então, o nosso papel como técnicos é muito importante nesse momento, né? Que é, de fato, quando ele começa ali
a querer experimentar, a se questionar se vale ou não a pena. O quarto estágio que ele passa é a experimentação e validação, né? É quando ele vai experimentar, geralmente, por exemplo, quando se trata da área de vendas, o que acontece muito? Você é um vendedor, certo? Um assistente técnico comercial, então você vai até aquela propriedade e você leva um fardo de uma determinada semente. E você diz assim, eu quero que você experimente, somente. Então ele aceita experimentar, então ele planta aquela semente. Então é ali que ele vai experimentar, ele vai analisar os resultados e ver se vale a pena para ele. E depois ele vai para a adoção, certo? Que é quando ele adota aquela tecnologia e ele passa a utilizar ela aí para sempre. Então, existem então existe esse caminho, esse percurso que ele traça, certo? Até ele adotar uma nova tecnologia. Porque, gente, vamos nos colocar no lugar do produtor, certo? Geralmente, principalmente pequenos produtores, pequenos agricultores. O que eles têm? A terra deles é tudo que eles têm, certo? Geralmente é uma propriedade pequena, de curta extensão. Então, é tudo que eles têm. Eles dependem daquilo para sobreviver. Então, eles não vão arriscar facilmente, certo? Eles têm poucos recursos. Então, assim, por isso que o trabalho é ainda mais melindroso. E, geralmente, são pessoas que já estão há muitos anos trabalhando de uma única forma. Então, na cabeça deles, sempre funcionou. Então, apesar deles, porque eles não têm aquela visão de melhoria, de, dá para crescer. Tá funcionando? Tá ótimo, certo? Então, assim, crescer, sair da zona de conforto é desafiador, certo? Sobretudo quando se trata de um bem que, para você, para aquele produtor, é tudo que ele tem. Então, existe esse desafio por conta disso. Então, às vezes, é importante que a gente se coloque no lugar dele para ter aquele sentimento de, poxa, eu entendo o que ele está sentindo, eu entendo a preocupação, né? Existe família, existe todo um contexto. Então, por isso que ele passa por todo esse processo. Não é só com pequenos produtores, não. Os ricos, os grandes também têm isso, porque a intenção deles é sempre lucrar, então eles não querem perder por nada. Então, o novo sempre é assustador, né? Então, é aí que entra o nosso papel, ter uma boa comunicação, ser assertivo, saber vender o produto é fundamental. Então, vamos lá. O que são, né, esses métodos de extensão rural e assistência técnica? Né? São instrumentos utilizados pelos extensionistas para difundir conhecimento, ou seja, é a forma que você vai transmitir aquela informação, é a forma que você vai levar aquele novo conhecimento, aquela nova tecnologia, beleza? Uma coisa muito importante, o agricultor, o produtor, seja lá o tipo de produção que ele faz, ele deve ser o sujeito do seu próprio aprimoramento. Ou seja, nosso papel como técnicos é estimular o produtor a ser autor da sua melhoria, a ser autor do seu crescimento. Ele é quem tem que fazer. O nosso papel é auxiliar. Não carreguem sobre vocês a sua obrigação de que eu tenho que fazer, eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar. Não. O autor é o produtor. E isso tem que ficar muito claro na comunicação de vocês. E isso tem que ficar muito claro na assistência técnica, de que ele é o responsável, certo? É essencial que esses métodos e técnicas sejam adequados ao público-alvo. Existe método ruim e método bom? Não. Existe método errado e método certo? Não. Existe um método adequado para cada tipo de situação. E nós, como técnicos, temos que ter esse discernimento, ou seja, nós temos que ter esse feeling de perceber qual a melhor técnica para cada tipo de público. É um conhecimento que nós temos que ter. Não tem como a gente fugir disso. É algo que nós temos que buscar. O que é ideal? Como falar com tal produtor? Como falar com esse tipo de pessoa? Nós temos que ter essa característica, certo? Vamos lá. Existem diversos métodos e todos têm suas vantagens e desvantagens para cada público, cada caso particular de comunicação, certo? A escolha do método vai depender, como eu falei, do público, do objetivo, da mensagem, do que você quer fazer. Você quer prestar uma assistência técnica? Você quer só fazer um processo educativo? Você quer vender um produto? Então, para cada objetivo, você tem um método, você tem uma forma de abordar, você tem uma forma de chegar até o produtor.
entende? Então, isso tem que ser muito claro, beleza? E dos tipos de métodos, nós podemos dividi-los em 3 grupos, né? O primeiro grupo são os métodos de massa, né? Qual que é a característica desse método? Ele é assim, o cara a cara, não tem aquele contato pessoal. Quais são as vantagens? Ele é de baixo custo, né, por pessoa, porque você alcança aí um público grande, né, de uma só vez, tem um alto alcance e é rápido. Exemplos desse tipo de método: televisão, rádio, outdoor, propagandas. Esse tipo de... É um método de extensão rural, sim, certo? Você está levando informação para o público, você está pegando a tecnologia e você está levando até o público-alvo. Então, sim, é um método de extensão rural, é um método de assistência técnica. Então, qual que é a vantagem? Justamente essa, você alcança um grande público de uma única vez. Então, é mais barato por isso, beleza? Mas o ruim é que você não tem aquele contato, pessoalmente. Outro método, ou outro grupo, métodos grupais, certo? Qual que é uma das características? Intercâmbio comunicativo. Nesse grupo, o que é permitido? Aquela comunicação. Um exemplo é o que nós estamos fazendo aqui agora. Esse pode ser considerado um método grupal, certo? Extensão rural. Nós estamos fazendo aqui extensão rural. Tem caráter educativo, porque é uma aula, né? Então, algo está sendo ensinado aqui. E existe um intercâmbio comunicativo. Eu falo e vocês falam também. Ou seja, quando estou falando, vocês podem tirar dúvidas, vocês podem questionar, vocês podem se comunicar comigo. Então, esse é o método grupal, certo? É de baixo custo, também é muito bom, alto alcance e é rápido. Ou seja, eu estou falando aqui durante 2 horas com 5 pessoas ao mesmo tempo, certo? Então, durante 2 horas, eu estou falando com 5 pessoas, certo? Na assistência técnica individual, por exemplo, eu fico, por exemplo, no método do Senar, eu fico 4 horas com um produtor. Então, é mais caro, né? O alcance é baixo, porque é um produtor por vez, beleza? E nos métodos grupais tem essa vantagem. É rápido, tem baixo custo, certo? Alguns outros exemplos desse tipo de método: dia de campo, palestra, cursos, tudo isso são métodos grupais, são formas de levar informação, de levar tecnologia, de cumprir ali o propósito da extensão rural. E nós temos os métodos individuais, né? Uma grande vantagem: contato mais próximo, certo? O método individual, ele vai te permitir criar relacionamento, criar vínculo, ele vai te permitir identificar a dor do produtor, ele vai te permitir ter ali um acesso maior. Ou seja, esse método ele é mais fácil de alcançar aquilo que você está buscando, que o técnico está buscando. Porque você vai focar em uma única coisa, em uma única pessoa, um único produtor. Desvantagem desse método: custa caro. Custa muito caro por pessoa, certo? Porque para cada produtor você vai demandar ali, tem gasto com transporte, gasolina, né? Tem o seu tempo que você vai disponibilizar, é individual. Então, é um método que demanda muito mais esforço, muito mais dinheiro, muito mais tempo, certo? A desvantagem é essa. Por outro lado, permite aquele tato, é mais orgânico, digamos assim. Então, já que nós falamos dos grupos que se dividem os métodos, vamos falar de alguns especificamente. O primeiro deles, que vocês já conhecem, é a visita técnica, né? Qual é o conceito dela? Ela é de alcance individual e ela permite o relacionamento interpessoal, certo? Geralmente é um técnico que vai até o produtor, né? Ela tem a finalidade de ter aí esse contato in loco, de ir até a propriedade, e nessa propriedade, nesse encontro, é feita a análise, é feito o planejamento, é estabelecido conexões, é estabelecido relacionamento com o produtor e o técnico. Então, a finalidade dela é essa, é aproximar. Você tem como trazer a informação, trazer a tecnologia de uma forma mais certeira, mais direta. Por quê? Nesse tipo de técnica, nesse tipo de método, é possível você identificar qual realmente é a necessidade daquela pessoa, daquele produtor. Então, é um dos métodos mais caros, né? Mas é um dos mais eficientes, porque ele é mais certeiro.
como é a sua execução, né? Na execução, geralmente, numa ciência técnica, é feita a verificação do cumprimento das metas, é traçada novas estratégias, é analisado o que está funcionando, o que não está, o que precisa, o que não precisa. Então, assim, a execução acontece dessa forma. O técnico vai até o local e ele faz toda essa análise, tudo é feito ali. Vantagem, né? Muito eficaz, é um dos métodos mais eficazes que tem, como eu falei para vocês, e a comunicação é direta e pessoal. Beleza? Desvantagem, custo, né? Demanda de tempo, dinheiro, enfim, exige aí um investimento maior. Uma outra técnica, que é o que nós chamamos, né, dos métodos, que está lá no grupo dos métodos grupais, é o dia de campo. Eu acredito aqui que todos já, não sei se todos já participaram, todo mundo aqui já participou de um dia de campo? Inclusive na organização. Pensa no Muito negócio que dá bem. trabalho. Demais. Ave Maria, Jesus Cristo. Demais, realmente. Mas é muito eficiente na hora de apresentar uma nova tecnologia, né? Qual é o conceito? Geralmente, é um conjunto de atividades que é feito em uma ocasião, né? É realizado em campo, ou em algum depósito, ou em algum espaço que comportem aí um grande número de pessoas, né? O público alcançado é abrangente e tem a finalidade de quê? De sensibilizar o público para a adoção da tecnologia. Está errado aqui, mas eu corrijo. O público para a adoção da tecnologia. Ou seja, é realmente chamar a atenção do público, né? É atrair para aquela nova tecnologia, é realmente assim apresentar e sensibilizar. Como é a sua execução? Geralmente, um dia de campo, ele é dividido em estações. Aqui eu coloquei um exemplo de 4 a 5 estações, né, técnica, e cada estação ela tem uma duração aí de 20 a 30 minutos. Nessa imagem que eu coloquei para vocês, exemplifica bem. Aqui nós temos uma produção, certo? Geralmente, onde é feita o dia de campo? Em alguma propriedade que nós consideramos modelo. Diga. Aqui não tá passando slide, não. Ainda tá no 18. Você tá passando aí? Tô. Deixa eu atualizar aqui para ti. Eu acho que... Não sei se a internet... Apareceu aí? É dia de Agora campo. tá É no 23. 23, agora atualizou, deu certo. Isso, dia de campo, né? Isso mesmo, isso mesmo. Beleza. Então, como acontece o dia de campo? Geralmente é em uma propriedade modelo, certo? Onde nós vamos apresentar algo que deu certo. Então, vocês podem ver aí nessa imagem um grupo de pessoas que são pessoas que têm potencial de se interessar pela tecnologia, uma grande propriedade com uma produção muito bem feita, né? Algo que foi implantado, que deu certo. E nós podemos visualizar algumas estações, que são essas tendas aí. Então, o grupo, ele vai na primeira tenda, certo? E ali é apresentado a primeira tecnologia. Supomos, uma nova semente de milho. Então, ali naquela tenda, durante 20 a 30 minutos, os técnicos vão apresentar essa nova semente. Como ela funciona, como ela foi feita, quais as suas vantagens, ou seja, vai apresentar ali o seu produto. E aquelas pessoas que estão ali vão ouvir, e alguns vão se interessar, outros não, certo? Depois de 30 minutos, eles vão para outra estação, certo? E lá, durante 30 minutos, o novo técnico vai apresentar uma nova tecnologia. Então, o que é interessante desse tipo de método? É que o produtor ele vai ver na prática, ou seja, ele vai ouvir sobre aquela tecnologia e ele vai olhar para o lado e ele vai ver na prática que funciona, certo? Ele vai ver acontecendo. Então, isso é muito atrativo. Isso gera no produtor um desejo de ter aquilo. Então, é interessante por isso, porque você apresenta a tecnologia e mostra a prova. Está aqui, está funcionando, você está vendo. Nós estamos aqui, você está vendo que isso funciona. Então, a vantagem é ter um alcance elevado, é demonstrativo e é motivacional, certo? Funciona muito por isso, que motiva o técnico, o produtor está vendo. Desvantagem, é muito pouco tempo para a apresentação de tecnologia, né?
é só 20 a 30 minutos e não é um tempo curto. Então, tem que ser uma apresentação muito atrativa, né? Muito bem feita, para que aquele produtor realmente se interesse e procure depois. Beleza? Então, é como se fosse um chama, supondo. Vamos lá. Um outro tipo de método muito comum, muito utilizado, são as palestras, né? Como é que funcionam as palestras? Um orador fala para um grupo de Professora, pessoas. aqui não passou de novo, não estou Não, entendendo. né? Não, Tá, eu vou ficar do mexe, lado. mexe. Agora sim, deu certo. Agora deu Beleza. certo. Tá ok. Então, a finalidade é divulgar a nova tecnologia e ensinar sobre ela, beleza? Então, tem uma duração média de 1 hora, 15 a 20 minutos para debate, o público e local de acordo com a realidade. Então, a palestra ela é isso. Qual que é a vantagem? É muita informação em pouco tempo, então você tem a oportunidade ali de falar sobre tudo que for necessário, né? É bom para chamar a atenção, né? É bom para ensinar, é bom para motivar. Porém, qual que é a desvantagem? É a impossibilidade de prática, ou seja, você não tem como ver aquilo na prática, como é o caso do dia de campo, certo? No dia de campo você está ouvindo e você está vendo, certo? Na palestra você só ouve. Uma outra desvantagem é pouca absorção, ou seja, dificilmente um produtor vai absorver tudo que foi falado durante 1 hora. Então, assim, a absorção é muito pouca comparada a outras técnicas, certo? Outro método, reunião técnica. Passou aí, Maurício? Não, passou não. Continua, atualiza de novo. Agora Beleza. passou. Deu certo. Beleza. Reunião técnica, né? Qual que é o conceito? Geralmente é uma reunião de grupos de produtores para tratar de um ou mais assuntos, né? Então, existe um mediador técnico, então ele vai tratar ali com aqueles produtores. Onde isso é muito comum? Vamos a um exemplo. Vamos voltar àquele exemplo do projeto de assentamento, né? No projeto de assentamento existem ali, supomos que 25 produtores. Não, no exemplo que nós utilizamos foi 17. Então, o técnico ele quer se reunir com esses 17 produtores para tratar das estratégias em conjunto, né? Para ouvir ali qual que é a opinião de cada um, para ouvir qual que é a dificuldade de cada um. Então, isso é uma reunião técnica, certo? São 17 produtores que produzem leite, ou seja, eles têm um tema em comum e ali eles vão tratar vários assuntos relacionados à produção deles. Então, isso nós chamamos de reunião técnica, beleza? Então, qual é a finalidade? Avaliar ações de interesse coletivo e traçar novas estratégias, beleza? É um momento ali onde eles vão debater, eles vão unir forças, na verdade, para melhorar ali a produção em conjunto. Como é a execução? Deve haver um planejamento prévio, então o mediador, o técnico, né? Ele vai planejar, ele vai ver o que vai ser debatido, ele vai estipular os temas, ele vai realmente organizar onde vai ser, quanto tempo vai durar, quanto tempo vai ser debatido cada assunto. Então tem que ter toda essa organização. Ele vai separar o local, enfim, essa execução é dessa forma, tem que ter uma organização prévia. Qual que é a vantagem desse método? Comunicar assuntos de interesse em comum. É vantajoso por isso, porque vocês vão saber para quem vocês estão falando, certo? Não vai ser um público, porque, por exemplo, um dia de campo, às vezes nós não sabemos o público que está ali, certo? Nós não sabemos o que cada um produz, então não tem como ter esse controle. Já numa reunião técnica tem como controlar, você sabe exatamente por quê, quem e quais são as pessoas que estão ali. Então isso é bem claro, é uma vantagem muito boa, porque você sabe até como comunicar aquilo, porque você sabe com quem você está comunicando. Outra vantagem, baixo custo, né? Baixo custo por pessoa, porque você vai estar se reunindo com um grande número em uma única ocasião. Desvantagem, pode ser repetitivo, certo? E pode não atrair o interesse. Para muitos isso não é interessante. Próxima técnica, já vou atualizar. Vamos lá. Demonstração. Deixa eu fazer uma coisa errada. Agora vai. Acho que atualizou para vocês. Demonstração de métodos, né, chamados de DM, e demonstração de técnicas. É um outro método. Qual que é o conceito? É demonstrar uma tecnologia
para um ou poucos produtores. Ou seja, é fazer aquilo na prática. Um exemplo disso é quando você vai fazer um exame em algum animal, então você faz aquilo ali na hora, na prática, o produtor vê. Você vai fazer, por exemplo, a produção de banana. Então, como se faz aí a retirada, né, da semente da banana, né, da parte da banana para poder reproduzir ela, para poder multiplicar. Então, você tem como fazer aquilo ali na prática, na hora, para o produtor visualizar. Isso é demonstração técnica. Qual é a finalidade? É aprender a fazer fazendo. É ensinar o produtor a fazer ali na hora, fazendo, colocando ele para fazer. Como, por exemplo, toque na vaca, inseminação artificial, né, que você faz ali na hora, ensina o produtor a fazer. Isso é uma demonstração de método, certo? Execução é realizado em visitas técnicas, dia de campo ou cursos, certo? Porque é nessas ocasiões que você vai estar frente a frente com o produtor. Não tem como você fazer isso online, por exemplo. Vantagem, é simples, certo? É praticamente impossível o produtor esquecer. Então, assim, ele absorve muito fácil aquela informação porque ele está fazendo, certo? E é uma oportunidade para ensinar o produtor na prática. Qual que é a desvantagem? Deve ser realizado em local e com recursos adequados. Isso é um desafio, né? Porque nem sempre a realidade é essa. Nem sempre você vai ter tudo que você precisa para demonstrar um determinado método. Então, é uma desvantagem. Então, quando deve ser utilizado esse método? Quando tiver recurso, quando for uma ocasião apropriada. Sexto método, demonstração de resultados. Beleza? Qual que é o conceito? Método utilizado para comparar uma técnica que se quer... Atualizei de novo, porque não passou. Tá bom. Tá bom. Agora foi. Beleza. Qual que é o conceito? É um método utilizado para comparar uma técnica que se quer introduzir. Beleza? Você vai demonstrar. Um exemplo muito claro disso. Isso é muito comum na assistência técnica comercial. Geralmente, digamos que você é um técnico comercial e você quer vender uma determinada semente de uma gramínea. Vamos lá. Você quer transformar o pasto do produtor. Então, você leva aquela nova semente para ele e fala, esse capim aqui vai ser melhor para você, por isso, por isso, por isso. E ele não acredita. Ah, não, eu já uso esse outro capim aqui há muito tempo, está funcionando. Mas você quer provar para ele que o seu capim é melhor, que a sua semente é melhor. Então, o que você vai dizer para o produtor? O senhor pode me dar um espaço, um pequeno espaço para que eu possa plantar? Uma área de 30 metros quadrados, está ótimo. Então, você vai plantar a sua semente e, com o tempo, o produtor vai ali comprovando os resultados. Ele vai percebendo que aquilo realmente funciona, ele vai ter a oportunidade de comparar o teu capim, né, a tua semente, com o capim dele, e ele vai ver que realmente funciona. Isso é demonstração de resultados. É muito comum ser feito, certo? Que é uma forma de você comparar o produtor comparar o que ele tem com o que é novo, né? Então fica impossível ali ele não ter uma comprovação de que realmente funciona. A finalidade, comparar, né, e comprovar que aquela semente é melhor, que aquele capim é melhor. A execução deve ser implantada e comparada ao longo do tempo, beleza? Qual é a vantagem? Maior segurança ao produtor na adoção. Ele vai ficar mais seguro, ele vai ficar mais confiante ao adotar aquela tecnologia, porque ele viu que realmente funciona, beleza? Desvantagem, risco de frustração, porque pode também não funcionar, certo? Mas eu ainda nem vejo isso como uma desvantagem, porque se não funcionar e foi plantado em 30 metros quadrados, o produtor não vai ter nenhum prejuízo, certo? Eu acredito que essa desvantagem ela é ruim quando ele adota a tecnologia, ele faz a plantação em toda a extensão rural dele e não funciona. Para mim é pior dessa forma. Então essa desvantagem para mim nem é desvantagem, na minha opinião, certo? Próximo. Já vou atualizar para você, Maurício, que eu sei que não vai aparecer. Deu certo. Excursão. Pronto. Expulsão é um outro método. Gente, eu estou terminando, viu? Está quase acabando a nossa aula aqui. Daqui a pouco tem outro professor, mas eu vou já
encerrar. Excursão. O extensionista reúne um grupo de pessoas com interesse comum, certo? E leva a algum local com tecnologias passíveis de serem adotadas. Beleza? Então, o que ele vai fazer? Existe uma propriedade com a tecnologia e ele quer que os seus produtores, os produtores que ele atende, adotem essa nova tecnologia. Então, ele vai reunir todos eles e vai levar até o local para mostrar, apresentar a nova tecnologia, a nova forma de produzir. Isso é um método de extensão rural. Você vai estar apresentando a nova tecnologia. Qual é a finalidade? Mostrar a aplicação prática de tecnologias implantadas. Beleza? Como é executado? Da forma que eu falei. Seleciona em um público, né, com um interesse em comum, seleciona qual é a propriedade, qual é a tecnologia que você quer apresentar. Não precisa ser necessariamente uma propriedade, certo? Digamos que você quer levar esses produtores a uma empresa para apresentar alguns produtos. Então, isso é uma excursão. Sempre que você reúne um grupo e leva para um outro local para apresentar algo, você está fazendo uma excursão. Então, isso é uma técnica. Vantagem é uma atividade cooperativa por excelência e incentiva, motiva, né? Você deixa o produtor inspirado, porque ele está vendo algo ali funcionar, um pouco semelhante a um dia de campo. Qual é a desvantagem? Muito caro, exige muito cuidado e planejamento. E para encerrar, eu queria falar com vocês sobre o Break Mark. Eu não sei se eu pronunciei certo, mas essa é uma tecnologia muito interessante, porque ela é baseada na comparação, no reconhecimento de algo que já funcionou, que já deu certo. Qual que é a finalidade? Estimular empresas agropecuárias a melhorar os seus processos. Como que é a execução? Eles vão, na verdade, comparar, né, propriedades com realidade similar. Ou seja, você vai pegar, digamos que o seu produtor, o produtor que você atende, ele tem uma propriedade aí de 10 hectares, certo? Está produzindo pouco, precisa melhorar muita coisa, e esse produtor não acredita que a propriedade dele seja capaz de melhorar, seja capaz de produzir mais. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar uma propriedade similar, que tem pelo menos 25% a mais de produção, e ele vai comparar os resultados dessa propriedade similar com as do produtor dele, beleza? Então, ele vai mostrar o que está dando certo. Qual que é a vantagem desse método? Despertar o empresário para desafios bem-sucedidos, ou seja, você vai despertar aquele produtor para algo maior, né? Para desenvolver algo melhor, para produzir melhor. Qual a desvantagem? Dificuldade de levantamento de informações sistematizadas. Por quê? Nesse tipo de método, você vai expor para o produtor em números o que o outro está produzindo, certo? O quanto ele está ganhando, mas é muito complicado que esse outro produtor queira expor os seus resultados. Então, o desafio é esse, você encontrar alguém que queira realmente mostrar ali para que haja essa comparação. Beleza, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Beleza. Então, gente, bom, já está dando 2 horas. Nós vamos encerrar por aqui, tá bom? Lembrem de me mandar os artigos de vocês, formem duplas, eu vou mandar essa atividade lá no grupo. Então, já falem com os colegas de vocês que não esteve na aula, tá bom? Insiram eles nos grupos também. E é isso aí, o nosso próximo encontro é dia 13, tá bom? E eu conto com vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem falar comigo no WhatsApp, tá bom? Combinado, professora. Beleza. Tranquilo, a gente chama. Positivo. Valeu, obrigado, forte abraço. Beleza, tranquilo. Obrigada, gente. Fiquem com Até Deus. mais. Bom final de semana. Para vocês também. Bons estudos aí. Agora Obrigado. que eu Chama ela, professor. Tchau, professor. Boa Tchau, tarde para gente. você. Bom final de semana. Amém. Tchau. Beijos.